Olá, boa noite. Hoje é 30/1/2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então, que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe guie conforme a palavra dele, o Novo Testamento. Então, que Deus também lhe guie através da sua consciência, mas ele lhe guia através do Espírito Santo da palavra. Em primeiro lugar, de Mateus até João. Se você ler de Mateus até João, você vai ver o que Jesus Cristo fez, o que ele ensinou e o que Deus quer que nós faça e Jesus Cristo faça. Então, no Evangelho, vejo Jesus Cristo falando. Aqui não é mais o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, é continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 29. Aqui tem algo muito importante. Então, eu digo uma coisa para você. Às vezes, a gente se afasta de pessoas, não é porque a gente quer ser melhor, ou se acha melhor, ou é melhor do que a pessoa. Muitas das vezes é porque a pessoa está em caminhos maus, está em companhias más, e muitas das vezes a pessoa está até sendo contra a vida da gente, né? Por debaixo dos panos ali, combinado com pessoas que não querem nada com Deus, pessoas más, pessoas ruins. E você tem que discernir isso. Claro que você tem que amar o seu próximo, claro que você tem que viver em união, em paz, em harmonia. Mas se você vê que a pessoa só vive em caminhos maus, que pode lhe prejudicar, ou só vive fazendo coisas má, incentivando coisas má, mandando fazer coisas má, se você vê que a pessoa está contra a sua própria vida, se você discerne, ou se você está percebendo, então não é bom você, infelizmente, estar com essa pessoa. E você que é líder, sei lá, de igreja, líder de qualquer coisa, você que tem qualquer função, que tem mais de uma pessoa, 5, 10, 20, 30, veja bem para poder você não ser uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, uma pessoa que fale mal das pessoas que estão na sua equipe, das pessoas que fazem parte daquilo que você está fazendo, vivendo, se é um time de futebol, se é uma igreja, se é, sei lá, um grupo de capoeira, se é com uma empresa, se é um sócios. Cuidado para você não ser falso, para poder você não falar mal da pessoa, para poder você não ser contra a vida da pessoa naquilo que ela faz de bom. Né? Se você vê que a pessoa está fazendo algo ruim, algo que não é bom para a pessoa, chega para a pessoa, converse entre você e a pessoa. Desta maneira você vai ser bem visto e você não vai ser mal visto. Porque se você fizer isso com uma pessoa, as pessoas ficarem sabendo, sei lá, da sua família, da sua rua, do seu bairro, da cidade que você mora, você vai ser mal visto como uma pessoa alma cebosa, um vagabundo, uma pessoa do cão, uma pessoa do diabo. Não querer ser visto como uma pessoa do cão, do diabo, não. Uma pessoa falsa. Deus falso é o diabo. Se você for falso, você vai estar semelhante a ele, se comparando a ele. Conselho para sua vida, para depois você não se queimar e não se perder, né? Ou coisa triste é uma cidade toda, poxa, é um bairro, uma cidade, uma rua, sei lá, uma nação, para quem é famoso, uma nação ou um estado, saber que a pessoa é uma pessoa falsa, uma pessoa de mau índole. Uma coisa é alguém saber, não, ele ali tomou uma cerveja, uma cachaça, sei lá. Não, ele ali joga capoeira, ele ali joga bola, ele ali malha, ele ali corre. E outra coisa é a pessoa saber que a pessoa fez coisas más, coisas erradas, né? Falou mal da pessoa, botou pessoas contra a pessoa, causou inimizade, contendo, ou mandou fazer mal, ou incentivou o mal. Isso é totalmente errado aos olhos de Deus, aos olhos da justiça da terra e aos olhos da população. Para quem, né, quer ser um cidadão de bem, para quem quer ser um cidadão de mal também. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todo importante, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Todos aqueles que se levantaram contra Jesus Cristo e contra os apóstolos
Eles estavam sob a influência maligna e eram de seitas, a qual não era ali o verdadeiro caminho, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira direção de Deus para a humanidade. Tem pessoas que se revoltam com a Bíblia Sagrada, com o Novo Testamento, com o ensinamento da Bíblia, é porque são de seitas, é porque estão cheios de invejas, de ódio, ou estão cheios de uma influência maligna, ou estão sendo, infelizmente, servo do diabo ou de Satanás. Cuidado para poder você não estar servindo seitas, cuidado para poder você não estar servindo seitas que lhe leva ao lago que arde com fogo e com enxofre. Cuidado para você não estar servindo seitas que cause ou que obrigue você a fazer mal ao seu próximo, ou mandar fazer ou incentivar, e para poder você não se prejudicar fisicamente, perder a sua liberdade, ou em outros casos ser preso, ou a sua liberdade eterna, ou então a sua salvação. Porque dependendo do que o ser humano fizer, ele pode ser preso fisicamente e pode ser preso eternamente. Eternamente é a pior prisão que o ser humano irá carregar, irá sofrer a condenação, o julgamento. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então eles pegaram os apóstolos e colocaram na prisão pública porque estavam ensinando um verdadeiro caminho da salvação, da vida eterna. A Bíblia é um caminho da salvação, vida eterna, e é direções, é ensinamentos que o ser humano se torna um ser humano melhor. E é um ser humano melhor porque está seguindo o mandamento de Deus, os ensinamentos de Deus. E eles se revoltaram e prenderam os discípulos. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-o para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras desta vida. Então, o anjo foi e soltou os apóstolos. Será que vai ser preciso um anjo do Senhor? Será que vai ser preciso o Senhor matar essas pessoas tudinho que são de seita, que são contra a palavra dele, os ensinamentos dele? Será que vai ser preciso Deus permitir uma peste, uma praga? Será que será possível Deus permitir anjos ceifar a vida dos perseguidores, dos malfeitores, daqueles que querem ver a sua palavra não divulgada, não ensinada? Ou será possível Deus pegar os julgadores, aqueles que vivem julgando a vida dos outros e não olham para os seus erros em pensamentos, em desejos, em práticas, em ocultos ou os publicamente? Então Deus pode fazer isso. Deus enviou o anjo para tirar ele da prisão. E o anjo tirou. Então Deus pode enviar anjos para fazer outras coisas. Cuidado você que se levanta contra Deus. Ide, apresentar-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. Então eles tinham que falar a palavra desta vida, que era qual a vida de Deus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá o trouxesse. Mas tendo lá ido e os servidores não os acharam na prisão e voltando, lhe anunciaram. Então o anjo tirou os apóstolos da prisão. O anjo fez isso porque os apóstolos falavam de Deus e de Jesus Cristo. Deus, ele pode enviar anjos. Ele envia anjos. Às vezes alguém que você quer fazer mal ou incentiva o mal, às vezes alguém que você... Eu digo assim, às vezes a pessoa que vive querendo fazer mal a uma pessoa, mandando, incentivando, tem anjos ali sobre a vida daquela pessoa, protegendo e guardando, e o anjo pode fazer alguma coisa. E a pessoa pensa que não. Então é muito sério, pessoal. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e livre. Às vezes porque alguém comete um erro, porque alguém tem uma falha, aí você pode achar que Deus não está na vida da pessoa, que não tem um ser celestial protegendo, vigiando, observando a pessoa. O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 34, versículo 7. Só um conselho para depois as pessoas que fazem isso não estiverem fulminadas.
Então, eu digo isso para você, meu amigo, é porque tem pessoas que vivem fazendo mal aos outros, incentivando, e você tem que conseguir a sua salvação e não fazer isso.